Diz assim a minha Bíblia: pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido a promessa e estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta a Deus para ressuscitar dos mortos e, figuramente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, e com respeito aos futuros deles. Senhor, queremos te agradecer por esse momento. Pode se sentar, gente. E te pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração. Sei que de mim não sai nada, mas do seu Santo Espírito e da sua palavra, aquela que penetra e pode nos transformar. Que em nome de Jesus, o Senhor possa conceder muito mais conhecimento para nós nessa noite. Me conduza, fale ao coração de vários e que em nome de Jesus a sua vontade venha a ser feita. Amém e amém. Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem mesmo? Como tem sido a quarta na palavra para vocês? E não foi boa, não está sendo boa não, hein, gente. Misericórdia. Como tem sido a quarta na palavra para vocês? E isso é importante, pois é necessário que entendamos mais a palavra de Cristo para que a gente possa ser transformado dia após dia. Amém? Antes de a gente começar a entrar na parte da questão de Isaque, eu queria até denotar e falar com vocês que é até interessante quando Hebreus vai falar heróis da fé, dá tipo assim uma importância de uma forma que se eles fossem, entre aspas, pessoas sobrenaturais. Mas eu não gosto de dizer que eles são heróis da fé. Eu gosto de dizer que são pessoas onde que Cristo Jesus e o próprio Deus, através do Espírito Santo sobre, quis usar. Então não há uma diferença entre eles e nós. Vocês vão entender no final da pregação que vocês ainda também fazem parte desses heróis. De uma forma diferente. Não vai ter em outra Bíblia, mas algo importante a se denotar que ainda o Evangelho está sendo pregado. E vai ser pregado e está sendo pregado através da minha vida e da sua vida. Mas isso vamos falar futuramente. Então, algo importante a se denotar é que Hebreus 11, simplesmente todas as pessoas ali que denotou fé, que o autor quis dizer, ele quis sempre apontar para quem? Para Cristo Jesus. O mais importante na Bíblia não é os personagens ou os autores, mas sim o próprio Cristo. Porque a Bíblia em si é a história dele. E algo importante, abra comigo lá em em Gênesis 12, 2. Que é aí que a gente começa a falar um pouco sobre essa questão, os heróis da fé. Diz assim a minha Bíblia: farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Algo importante a se denotar é que Deus ele quis estender uma geração. E ele escolheu Abrão para estar ali, querendo povoar a terra e trazendo a glória para ele mesmo, o próprio Cristo. E acredito eu, quem é casado aqui? Levanta a mão, gente. Meu Deus, vocês estão com medo? Quem é casado? O pessoal fez assim, está com medo? Pode levantar a mão. Quem é casado? Então, amém. Acredito que você, homem, conversa sempre com a sua esposa. Todo dia, sempre tem um diálogo de amizade. E Abrão, acredito eu, que não era diferente. Não era diferente. Ele sempre conversava com a sua esposa. E algo interessante a se entender é que, acredito eu, que quando ele conversava com ela e trocava uma ideia bem direta,
ele comentou essa questão com ela, que Deus iria fazer ele um homem, aonde iria povoar a terra, aonde seria conhecido o nome dele. Mas com o tempo se passando, vimos que Sara não podia ter filhos. Sara não podia simplesmente conceder essa promessa de Deus. E aí entra, algo importante. O nosso jeitinho. Quem conhece o jeitinho brasileiro de viver? Sara, ela teve uma ideia. Peraí, não vai vir de mim, mas pode vir de outra pessoa. E Sara tinha uma escrava. E ela quis dar uma ajudinha para Deus. Às vezes a gente pensa e para pensar em algumas coisas, ou nem pensa, né? Mas às vezes queremos dar o jeitinho brasileiro de ser. Às vezes a gente entra no ônibus, não paga passagem. Não tem problema não, ninguém está vendo. Às vezes você vai tirar uma carteira e simplesmente paga. E a corrupção vai entrando no seu coração. Mas só que não tem problema. É o jeitinho brasileiro de viver. E isso que Sara quis fazer. Dar um jeitinho. Dar uma força para Deus. Mas isso gerou algo meio que complicado, pois gerou Ismael. Quando Abrão conheceu Agar, gerou o filho Ismael. Não tem como a gente chegar e falar de Isaac sem antes falar de Ismael. Lá no capítulo 16, 21, vai falar do nascimento de Gênesis, do nascimento de Ismael. E para quem não sabe, Ismael faz um papel muito importante no meio dessa história, pois quando o desenrolar vai acontecendo, Agar começa a desprezar a sua senhora. E Sara faz o que eu acredito que quase toda mulher faz, que é, quando acontece alguma coisa, e o marido vai lá e faz alguma coisa errada, o que a mulher faz? Faz do jeito que você quiser. Quem já ouviu essa frase aqui? Somente os homens. Faz do jeito que você quiser. Por quê? Ela pediu para que Agar fosse embora, mas só que só Abrão que poderia fazer isso, falar com ela. Mas, ela falou o quê? Faz o que você quiser. E geralmente quem é homem entende por quê? Fala assim, realmente, se ela falou faz o que você quiser, tem algum problema aí, eu vou ter que mandar ela embora. Eu estou mentindo aqui, gente? Mas esse pequeno personagem, quase ninguém, poucas pessoas conhecem a história dele, é uma pessoa importante, pois depois que Ismael nasceu, que Agar desprezou ali a sua senhora, Deus ele deu uma promessa para Abraão nos versos, à frente, e Isaac nasceu. Logo após que Isaac nasceu, o que acontece? Sara conversa com Abrão de novo e Abrão expele, vamos dizer, ou manda embora Agar para o deserto. E naquele momento onde eles estavam passando ali fome, a mãe e o filho, algo interessante acontece, pois Deus fala de uma promessa para ele. Fala que dele viria um povo. E hoje é um povo que às vezes a gente não dá muita importância, a gente acha que ele é um povo meio doido, é um povo nada a ver com nada. Mas, através de Ismael, a geração dos árabes foram povoando a
parte da Ásia. E é um povo meio esquecido. Você, né, hoje eu estava lendo até um livro sobre a Índia, né? Aí eu lembrei de orar pelo povo, né, árabe em si. Egito, a Síria e os outros demais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você orou por esse povo hoje? Você lembrou desse povo ao longo dessa semana? Ao longo desses meses? Pois não é um povo qualquer. É um povo onde o próprio Deus fez uma promessa a Ismael que iria gerar uma descendência através dele. Olha que interessante. De um filho, de um jeitinho brasileiro, Deus gerou uma descendência. E foram só 12 filhos, que hoje habita só quase toda a Ásia. E interessante que esse povo, né, eles não têm a doutrina que Israel seguia, né, que a tribo de Judá, pois eles começaram a seguir outros deuses, não outros deuses, mas o Deus que não é o próprio Deus nosso. E eles acreditam hoje que Jesus, ele não é Deus. Jesus, ele não trouxe a salvação. Jesus, ele é só o quê? Um profeta. Por causa de uma divisão de família. Por causa de um jeitinho brasileiro. Mas Deus, ele honrou Ismael. E essa linhagem foi crescendo. Quando você vai ver no verso 19, a linhagem toda praticamente de Ismael, você vai ver e vai denotar que era uma linhagem para servir, não uma linhagem para que havesse um sacerdócio. E aí entra a linhagem de Isaac. Vamos comigo lá no capítulo 18 de Gênesis. Diz assim minha Bíblia: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mares, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, pouca distância. Quando viu, saiu da entrada da tenda e correu. Encontrou com ele e se curvou do chão. Disse ele: meu senhor, mereço ser seu favor. Passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave seus pés. Descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também para comer e para se recuperarem nas forças e prosseguirem pelo caminho. Agora já chegaram até este cerco. E em diante ele vai fazer a questão da promessa de Ismael. Eu não vou ler não porque é um pouco extenso e o tempo não permite. De Isaac. E ele fazendo essa promessa de Isaac, ele fala, né, que vai gerar um filho onde vai ter um sacerdócio, onde vai controlar essa linhagem até, vamos se dizer, chegar a Jesus. E Deus, depois que Isaac chega, e depois de tudo aquilo, né, se acontecer, Deus, ele põe à prova a Abrão. Deus, ele põe à prova a Abrão, querendo mostrar e ver se ele automaticamente tinha o coração. Até a minha Bíblia Genebra fala assim, né, no iniciado: Deus prova a Abrão.
Queria ver se o coração de Abraão estaria realmente no filho dele, ou se estaria em Deus. E o que Abraão faz? Ele simplesmente, sem mais, sem menos, pensa, triste. E eu fico pensando assim, gente, eu acho meio tenso. Porque se eu fosse o pai que iria, né, fazer o sacrifício do meu filho, eu iria ficar um pouco triste. Mas como Deus está pedindo. Agora imagina se você fosse o filho que ia ser sacrificado e soubesse disso. Isso é meio pesado. Eu, Fábio, iria correr. Muito. Ou vocês iriam ficar, gente? Quem iria correr? Levanta a mão aí. Eu iria correr. Mas, pela promessa de Deus, Deus ali intervém. Logo após, quando Isaac ele cresce mais um pouco, algo interessante acontece. Abraão, ele vê que a geração dele há uma necessidade de, a linhagem dele prosseguir e a cada dia mais crescer. Ele pede um servo dele para buscar uma esposa para Isaac, logo ele crescido. Capítulo 24, ele faz um bocado de coisa, e nesse meio, termo, ele consegue achar a esposa. E depois, quando você vai acabar de ler, fala que Isaac, ele tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. Às vezes você, solteiro, que está aí, fala, nossa, não consegui ninguém ainda. Estou sozinho, solitário. Olha qual idade Isaac casou. Deus, ele é um Deus onde ele cumpre as coisas que ele fala. E às vezes, se você está solteiro neste momento, é um momento onde que você tem que se dedicar às coisas do Senhor. Você tem que buscar as coisas do Senhor. Às vezes a gente fica triste com a nossa solteirice. Assim, eu falo acima de 18 anos, viu, gente? Abaixo de 18 anos tem que estudar, pelo amor de Jesus Cristo. Mas acima de 18, se você está solteiro, se dedique às coisas do Senhor. Se dedique às coisas aonde Deus colocou na sua vida para que você possa, estar fazendo. Às vezes a gente fica muito assim, nossa, sou solteira, aquela pessoa está namorando. Não, gente, relaxa. Deus sabe de todas as coisas. E o que diz Eclesiastes 3? Que há um tempo para todas as coisas, em cima e embaixo do céu. Isaac, nos seus 40 anos, ele se casou. Mas interessante que ele casou com uma mulher estéril. E mesmo que ela fosse formosa e tudo que a Bíblia nos diz, ela era estéril. Mas mesmo assim, Deus, ele cumpriu a promessa. Mesmo assim, Deus, ele não abandonou. Porque imagina se acabasse a geração ali de Isaac, ele, dali para frente não ia ter. Deus seria o quê? Mentiroso. Mas Deus cumpriu. Isaac teve a sua geração. Logo depois, Isaac, ele, no capítulo 25, fala da geração dele. No 26, ele refaz a mesma coisa que o pai dele fez com Sará. Ele não mentiu, vamos dizer. Ele contou a verdade, pois era da mesma geração dele. E para que você entenda, Isaac, ele estava conversando com os filisteus e aconteceu uma controvérsia lá, onde que ele teve que falar que Rebeca era irmã dele, não era esposa dele. E ele fez a mesma coisa que o pai dele, Abrão, fez. Mas era da mesma linhagem. Mas isso no verso 26,
Mas você lê em casa. Mais à frente, ele abençoa Jacó e Esaú. Enganado. Jacó faz, como diria o meu tio, uma safadeza e pega o lugar de Esaú e pega a bênção de Esaú em vários aspectos, né? E na hora que quase Isaac estava morrendo, aconteceu algo interessante, né? Um pouco mais avançado da idade, ele estava querendo abençoar um dos 2 filhos que ele teve, e quando, né, chegou-se ali, Jacó, através de Rebeca escutou Isaac conversando com Esaú, pedindo ele para servir um alimento para ele e tal, e Jacó correu na frente, foi lá e pegou a bênção do pai. Mas mesmo assim, Deus honrou. Às vezes você está falando assim, Fábio, você está falando muito rápido, você está falando muita coisa, sem nexo, mas o interessante disso, eu quero que você volte comigo lá, em Hebreus. (11). Que fala só simplesmente assim: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Isaac, gente, ele não teve nada de diferencial ao ponto de falar: uau, esse cara foi o top. Ele foi fantástico, pois ele entrou como filho de Abraão, e ele foi literalmente uma pessoa que teve fé para gerar. Mas o que eu quero denotar para vocês é que algo importante que Isaac fez, e o que eu quero mais gastar tempo aqui, é que ele cumpriu aquilo que Deus quis, e ele simplesmente fez parte da linha do Evangelho de Deus. O mais importante aqui não é a história de Isaac. O mais importante aqui em Hebreus não é a história dos heróis da fé. O mais importante aqui é a linhagem de Cristo Jesus, aonde ele foi redentor em minha vida, na vida nossa e na vida dos demais que irão vir. Isaac, ele foi um instrumento de Deus para que o Evangelho de Cristo chegasse até nós. Não importa com quem ele casou, não importa quem foi o pai dele, mas importa sim quem é Cristo Jesus e quem ele usou até chegar até ele. E às vezes você fica pensando: nossa, Fábio, você falou no início que eu faço parte disso. Como que você faz parte disso? A Bíblia, como eu disse, é uma história de uma só pessoa, o próprio Cristo. E essa história, ela teve início na eternidade, e se eu te contar que ela não acabou até hoje, ela permanece, é contínua. E é interessante dizer isso, pois a gente dá continuidade a esse Evangelho. Você não está aqui simplesmente para receber uma palavra, reter para você, chegar no serviço e falar: o carinha que pregou lá ontem, ele falou sobre Isaac, e boa. Não. Você está aqui para absorver muito mais do que é o Evangelho, para que outras pessoas, através de você, conheçam quem é Cristo Jesus. Você faz parte dessa linha do Evangelho. O que Cristo Jesus deixou para nós em Marcos 16? Ide e pregai o Evangelho. Às vezes você não sabe o que é o Evangelho. Tem muito tempo que você está aqui e você não sabe o que
É isso, o evangelho do reino. Por que Deus usou esse tanto de povo, esse tanto de... É Noé, é Isaac, é Abrão, é Jacó, é Moisés, usou esse tanto de cara. Simplesmente para mostrar que ele criou algo, e nessa criação ele fez algo perfeito e bonito, mas o homem, mesmo, por isso que eu até falo, heróis se denota muito a um peso, porque herói, vamos pegar, né? O super-homem é perfeito, praticamente. E se você denota, né, até falar herói em si, é algo que a gente vai dizer que o cara é praticamente perfeito. Mas, nesse evangelho louco, Cristo, ele criou as coisas, como nos diz lá em Hebreus 1. E em Gênesis 3 há a queda, e o homem passa a não ser mais perfeito, passa a não ser um homem mais certo. E Deus, através da sua sabedoria imensa, ele começa a usar esses homens. Ele começa a usar Caim, Abel. Ele começa a tentar usar Noé. Ele começa a tentar usar Abrão. E todos esses que você irão escutar até o fim dessa série. Mas tem algo em Abrão, tem algo em Isaac, tem algo em Jacó, que não pode nos conceder algo eterno. Pois eles são homens como nós. Homens que nasceram no pecado. Homens que não pode gerar uma salvação. Mas mesmo assim, mesmo pecador, onde eles não poderiam, né? E nem tinham espíritos dentro, tinha o espírito sobre. Ele quis usar esses homens. E anos se passaram, e veio um Salvador, onde foi profetizado em Gênesis 3. E esse Salvador é o próprio Cristo Jesus. E hoje você tem essa possibilidade de estar aqui na igreja, ter a alegria da salvação, poder glorificar o nome de Cristo, pois o arquiteto, vamos dizer, de tudo, e o cara que planejou, mesmo sabendo que esses homens iriam falhar, ele confiou que futuramente ele iria conseguir chegar aqui. E isso é o evangelho. Criação, a queda do homem, Cristo Jesus vindo e terminando, né? Cristo Jesus voltando. Mas Fábio, o que eu tenho a ver com isso ainda? Você é que dá prosseguimento a essa palavra. Naquela época foi Isaac. Naquela época foi Abrão. Naquela época foi Noé. Naquela época foi Paulo e outros. Mas nessa época somos eu e você. E a minha questão que eu quero perguntar a vocês é: isso tem sido passado através da minha e da sua vida? Como eu disse, o importante não é os heróis. O importante é Cristo Jesus. Você tem passado Cristo Jesus para o próximo? Pois, se você não tem passado Cristo Jesus para o próximo, tem algo errado. Não só com atitudes, mas principalmente com a palavra. Porque a única pessoa e a única coisa que pode confrontar
O ser humano é a própria palavra de Deus. É necessário nos voltarmos e entendermos quem é Cristo, pois é Ele que pode conduzir outras pessoas a conhecer, mas não só sobre a eternidade, mas conhecer o próprio Pai, que devemos glorificar e exaltar todos os dias. Você faz parte hoje desse Evangelho. Você faz parte dessa linha, pois essa linha não terminou. E ela não vai terminar, pois ela é eterna. Que possamos voltar a entender que é necessário que essa linha permaneça e continue sendo falada todos os dias, a cada momento, cada segundo. Pois se passarmos essa terra e não pregarmos o Evangelho, não falarmos desse Jesus, você veio na terra praticamente à toa. Coloque-se de pé. Quis ser um pouco mais sucinto hoje. Que possamos entender que a principal fonte desses heróis não são eles, mas sim o próprio Cristo. Todas as pessoas que vão falar aqui e vão dizer dos próximos, entenda, o importante não são as pessoas em si, Abraão, Noé, Moisés, mas o próprio Cristo. O próprio Cristo que futuramente iria vir. E Ele veio e vai vir ainda para nos buscar. Mas Ele não quer, e acredito, creio que Ele não quer um céu vazio. Ele quer um céu cheio. Mas para que isso aconteça, é necessário que preguemos a palavra, preguemos o Evangelho, para que, em nome de Jesus, Ele possa voltar e levar a sua igreja. Feche seus olhos. Vou te dar esse momento para que você possa orar ao Senhor, pedindo Ele, se caso você não tem pregado esse Evangelho, não tem falado desse Jesus,